Esta viagem começa na fronteira entre a Suíça e a Itália, à beira do Lago Maior. Mais ao norte ficam castelos antigos e vilarejos medievais. O caminho leva ao Passo de San Bernardino, nos elevados Alpes suíços. O país vizinho é o menor e mais rico da Europa, Liechtenstein. A capital, Vaduz, vale uma visita antes do retorno ao território suíço. Na região nordeste fica a grande cidade medieval de St. Gallen, uma mistura fascinante de patrimônio antigo e modernidade. O rio Reno leva à cidade de Schaffhausen, um ponto de parada centenário para mercadores. A viagem termina nas cataratas do rio Reno, a maior queda d'água da Europa. As águas profundas e inquietas do Lago Maior inspiraram muitos escritores ao longo dos séculos. Um deles foi Ernest Hemingway, que contou a história de dois amantes fugindo juntos de barco em Adeus às Armas. No lado leste fica Bellinzona, uma entrada estratégica para os Alpes e motivo de disputa entre a Itália e a Suíça por séculos. Essa mudança constante de poder fez com que as encostas ficassem pontilhadas de castelos e torres de vigia. O mais notável é o Castelo de Monte Belo, construído nesta colina no século XIII. Reconhecendo o poder que o controle de uma passagem pelos Alpes representava, os duques de Milão fortificaram o castelo 200 anos depois. O lugar abriga muitas lendas e mistérios, como a história de Azzurina, a filha albina de um senhor feudal que desapareceu enquanto brincava perto do castelo. Diz a lenda que ainda se pode ouvir a voz da menina sussurrando na floresta. Há também o Castel Grande, que fica numa colina rochosa habitada desde o ano 4000 a.C. Antiga fortaleza da cidade, o castelo ocupa uma posição central. As muralhas em volta seguem o contorno natural das rochas. Nos tempos medievais, diziam que o Castel Grande nunca poderia ser tomado, de tão bem defendido e fortificado que era. Apesar de nunca ter sido destruído por inimigos, um deslizamento de terra devastador em 1515 causou a queda de suas muralhas. Na mesma colina, com vista para Bellinzona, fica o Castelo de Sassocorbaro, que reforça a imagem da cidade como o centro de muitas disputas de poder. Os governantes medievais de Milão construíram esta formidável estrutura que hoje repousa na floresta montanhosa e, pouco a pouco, se transforma em ruínas. A própria história da Suíça foi moldada pelos Alpes. Assim também foram as pessoas que fizeram destes picos e vales seu lar. Mais para o interior, nas montanhas, ficam vilarejos pitorescos que serviam de pontos de parada. Na subida de uma montanha próxima, ficam a igreja e o castelo de Santa Maria in Calanca, cerca de 1000 metros acima do nível do mar. O vilarejo encantou o romancista inglês Samuel Butler, que em 1881 meditou sobre a missão aparentemente impossível de construir uma igreja num lugar tão alto. Butler também testemunhou o famoso degelo da primavera, que resulta em lindas cachoeiras que descem dos picos para os vales alpinos. Ele escreveu: "Tudo parece tão quieto e cheio de sossego. Não existe poeira nem clarão, e quase nenhum som perturba as infalíveis cachoeiras." Com este cenário, não é de se admirar que estas colinas e florestas estejam cheias de mitos antigos. De fato, as crianças locais ouvem falar dos Barbegasi,
Criaturas parecidas com gnomos, pequenas de pelo branco e barba espessa. Eles passam o verão em cavernas até o inverno, quando saem para se arrastar pelos montes de neve. Com o progresso da tecnologia, os suíços encontraram maneiras de domar sua paisagem ameaçadora. Um exemplo disso é o túnel San Bernardino, que tem 6 quilômetros de comprimento entre as montanhas. O terreno montanhoso e muitas vezes intransponível da Suíça contribuiu muito para a cultura rica e variada do país. Isso resultou em identidades regionais e línguas distintas. Travessias como o Passo de San Bernardino são estradas para o intercâmbio cultural. Neste caso, entre as regiões de Graubünden, de língua alemã, e Ticino, de língua italiana. Com altitude máxima de 2.000 metros, a passagem serpenteia pelos Alpes suíços, seguindo um antigo caminho de mulas dos anos 1400. Somente no século XVIII, o rei da Sardenha financiou a construção de uma estrada como forma de proteger e melhorar o comércio da região. A versão moderna foi construída com muitas curvas fechadas para suavizar a inclinação da estrada. Apesar destas medidas de segurança, a passagem fica fechada no inverno. Mesmo com tempo bom, alguns trechos são perigosos. Desde que os romanos começaram a circular efetivamente na área, estes caminhos montanhosos foram descritos como deslumbrantes, selvagens e ameaçadores, com deslizamento de rochas e águas perigosas. Os imponentes e perigosos Alpes estão entranhados na identidade nacional. Eles cobrem metade do território suíço, tornando o país um dos mais montanhosos da Europa. Por ser um povo engenhoso, os suíços aproveitaram bem sua geografia única, como o potencial hidroelétrico dos rios, que gera mais da metade da energia do país. O lago Suffers foi criado por um dique de hidroelétrica. Picos de mais de 3.000 metros de altitude cercam os vales próximos. Mitos e lendas locais vêm de longa data, como dragões e demônios. Nos vilarejos logo abaixo, festivais celebram a grandeza das montanhas e a derrota de qualquer criatura mágica que possa residir ali. No meio desta paisagem acidentada e cheia de florestas, fica o Castelo Ortenstein. Situado na beira de um penhasco, sua construção admirável data da metade do século XIII. Talvez o incidente mais notório da história do castelo seja o do conde Andreas von Sonnenburg. Nos anos 1500, ele provocou um certo conde Felix com comentários sobre sua baixa estatura. Por isso, Andreas foi dramaticamente assassinado. Recebeu mais de 20 golpes de faca e lança de Felix e seus escudeiros. Depois, foi jogado do topo do castelo para o penhasco. Um lugar menos macabro e mais associado ao bem-estar é o Castelo Razuns, que fica no rio Reno posterior. Dizem que suas águas têm propriedades medicinais. Ela é usada para tratar uma série de doenças, de infecções urinárias a reumatismo. Agora desocupado, o Castelo Razuns é um dos muitos castelos da era feudal que ficam nas margens do Reno e de seus afluentes. Exércitos já lutaram no terreno íngreme para chegar ao castelo, que agora pode ser facilmente alcançado por um teleférico sobre o rio. Mais a nordeste fica o pequeno país de Liechtenstein, um dos menores do mundo, com apenas 40.000 habitantes. Cercado pelos Alpes e as margens do Reno, ele tem uma relação muito próxima com a Suíça.
Mais abaixo no vale está o Castelo de Gutenberg, perto da cidade de Balzers. Alguns dizem que foi um lugar de adoração pagã desde o século III a.C. O lugar ainda tem ligação com as tradições antigas. O Funkensonntag, ou Domingo de Fogo, é comemorado por todo Liechtenstein. Nos dias que antecedem a Páscoa, os habitantes de Balzers usam o local para acender uma fogueira. Sobre ela, colocam uma boneca de bruxa cheia de fogos de artifício, feita para simbolizar a morte do inverno. Apenas 8 quilômetros ao norte, entre as montanhas, está a capital deste pequeno país, Vaduz. O terreno foi comprado em 1699 pela família Liechtenstein. Esta é a linhagem bilionária que ainda governa o país, administrando os negócios da pequena capital de 5.000 pessoas. Ao longo do Reno ficam vilarejos pequenos e isolados espalhados pela paisagem. Porém, toda a população se junta uma vez ao ano para comemorar o Dia de Liechtenstein nos jardins do Castelo de Vaduz. Enquanto o rio serpenteia pelas fazendas do vale, a viagem continua pelos Alpes de Appenzell de volta à Suíça. Boa parte das fronteiras do país é definida por grandes acidentes geológicos. Desde a Idade Média, várias potências tentaram controlar esta paisagem montanhosa. Mas o país é tão inacessível que os conquistadores não conseguiram impor seu governo. Por isso, a própria existência da Suíça como nação está intrinsecamente ligada aos Alpes. Há 700 anos, falantes de 4 idiomas diferentes, de culturas e tradições extremamente variadas, vivem sob um sistema de governo igualitário e de unificação, que consegue suportar as pressões políticas do mundo exterior. Isso graças a estes vastos e às vezes traiçoeiros vales e montanhas. Mas eles servem para mais coisas além de delimitar fronteiras. Eles são também a primeira fonte de recreação do país. Durante o movimento romântico, europeus lotaram o lugar para ver a beleza singular da paisagem. E os turistas continuam chegando. Hotéis como este, o Eicher, a quase 1.500 metros de altitude, recebem milhares de intrépidos escaladores que atravessam as montanhas todos os anos. Dizem na Suíça que quando alguém atravessa o distrito de Appenzell, deve voltar no tempo 10 anos. Ela é tida como a mais tradicional das regiões suíças, onde as pessoas se apegam muito aos valores antigos. Muitos consideram que esta mentalidade rural define o caráter suíço. Predisposição ao trabalho duro, organização e um profundo apreço pela natureza e pela comunidade. O relativo isolamento da Suíça de confusões internacionais no último século permitiu que ela preservasse muitos de seus charmosos vilarejos medievais. Um exemplo que veio a se tornar uma cidade considerável é St. Gallen, a cidade mais elevada do país. Centro do poder têxtil medieval, a cidade reteve seus ideais de qualidade, produção e trabalho artesanal. No ano 612, um monge irlandês que vagava por ali, chamado Galo, se retirou nas montanhas para viver como eremita. Sua história ecoou pelo mundo cristão. E um século depois, um mosteiro para monges beneditinos foi estabelecido no local onde hoje fica a Catedral de St. Gallen. Sua abadia abriga uma das mais ricas bibliotecas medievais do mundo, com a coleção mais abrangente de escritos alemães da época. Mas outro prédio eclesiástico tem significado especial em St. Gallen.
A igreja de St. Lorenzen estava no olho do furacão religioso no século XVI, com o prefeito da cidade e o abade liderando as facções opostas de católicos e protestantes. Hoje em dia, ela goza de uma existência pacata, servindo principalmente como ponto de encontro para os habitantes locais. Mais ao norte, aos pés das montanhas alpinas, fica o enorme Lago de Constança. Apesar de servir como fronteira natural entre a Suíça, a Alemanha e a Áustria, as demarcações não são bem exatas. Os suíços acham que a fronteira passa pelo centro do lago, enquanto seus vizinhos consideram o lago como águas internacionais. A 400 metros do nível do mar, o lago é o terceiro maior da Europa Central. Há vários assentamentos entre as faixas de fazendas nas margens. O maior deles é a cidade de Constança. Situada na fronteira, tem metade da população na Suíça e a outra na Alemanha. Por isso, curiosamente, ali são aceitos francos suíços e euros. Cidade de grande importância durante a Idade Média, foi onde o grande cisma do Ocidente foi julgado. 2 homens competindo pelo papado no início dos anos 1400 ameaçaram criar uma enorme brecha no mundo cristão. O Conselho de Constança depôs os dois e liberou o caminho para um novo papa assumir o posto. A cidade e o lago são mais conhecidos nos tempos modernos por ser o local do primeiro voo do Zeppelin em 1900. O dirigível decolou da cidade e percorreu 5 quilômetros sobre o lago. O Reno vai do Lago de Constança até seu afluente, o Lago Untersee. Apesar da fama conquistada pelo primeiro Zeppelin, a história da região tem mais de 10.000 anos, desde os tempos em que tribos caçadoras-coletoras vagavam por estas margens. Mas foram os assentamentos celtas por volta do ano 500 a.C. que deram início aos muitos vilarejos que ainda hoje povoam as margens. Séculos depois, toda a região foi incorporada ao Império Romano por volta do ano 15 a.C. No ponto em que o Lago Untersee deságua no Reno, fica a cidade de Stein am Rhein. Ela teve importância estratégica ao longo da história. Mas foi bombardeada por engano, ou assim disseram, pelas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Foi o pior ataque desse tipo na Suíça. Muitas vidas foram perdidas. As áreas afetadas foram restauradas, com a nova arquitetura preservando o charme antigo. Apesar de a Suíça ter declarado neutralidade nas 2 guerras mundiais, foi justamente por isso que ela atraiu interesse considerável como um lugar de diplomacia, espionagem e segurança para refugiados. Passar pelas 2 guerras com danos relativamente pequenos em termos de estrutura e vidas humanas fez com que o país rapidamente surgisse como uma das maiores potências bancárias da Europa. Nos limites da cidade fica o castelo de Hohenklingen. Ele foi construído no ano 1200 para proteger o senhor feudal de saqueadores e revoltas de camponeses. O castelo também teve um papel importante na Guerra dos Suabos em 1499 e serviu como posto avançado na Segunda Guerra Mundial. Por muitos anos, Hohenklingen não teve compradores e foi ameaçado de destruição. Mas hoje em dia, ele abriga um hotel famoso com vistas espetaculares do rio abaixo. Seguindo o rio, logo vem Diessenhoven. Apesar de ser uma pequena cidade comercial, se comparada a outras ao longo do rio, ela teve importância no século XIII sob o domínio de Habsburgo.
Assim que a região começou a crescer, o povo protegeu ferozmente seu direito de governar a si mesmo dentro da República Helvética, que acabou se tornando a Suíça dos dias atuais. Ligando as cidades de Diessenhoven e Geilingen, cruzando o Reno, está esta ponte coberta. Construída em 1814, ela substituiu a anterior, já muito antiga. Nos séculos XII e XIII, essa travessia era essencial para transportar bens do norte para o sul. Os tributos pagos no local eram a maior fonte de renda das duas cidades. Ao longo do rio, perto da fronteira com a Alemanha, chegamos a Schaffhausen, a cidade mais ao norte da Suíça. Ela cresceu perto das Cataratas do Reno, uma cachoeira de grande porte. A queda marcava o fim da jornada pelo rio para os mercadores antigos e indicava um bom lugar para descarregar seus bens. Assim, ao longo do tempo, um vilarejo se desenvolveu. Apesar de as cataratas serem a razão da prosperidade da cidade, a fortaleza de Munro é seu símbolo indiscutível. Ela tem 50 metros de diâmetro, paredes com 4 metros de espessura e domos de artilharia escondidos no fosso seco e em cima no ápice. O forte era bem sofisticado quando foi construído nos anos 1500, mas a única ação que aconteceu ali foi durante as invasões napoleônicas em 1799. Depois disso, suas pedras foram furtadas para uso na cidade que crescia, até que ele foi oficialmente protegido e restaurado. Mas a existência de Schaffhausen pode ser atribuída às majestosas Cataratas do Reno. Enquanto navegavam pelo rio, mercadores e viajantes desembarcavam aqui por necessidade, mas acabavam ficando na cidade durante longos períodos por vontade própria. E esta vista magnífica pode ser uma das razões. As cataratas se desenvolveram um pouco desde então, incluindo pequenos moinhos e mirantes turísticos. Muitas propostas de hidroelétricas e outras usinas perto das cataratas foram aceitas na teoria, mas sempre foram rejeitadas por figuras suíças importantes e pelo público em geral. O maior desejo deles é manter a integridade desta maravilha natural. Alguns prestam homenagens a este monumento nacional de outras maneiras, além de parar e admirar. Em 1999, as cataratas foram navegadas com sucesso por um caiaque pela primeira vez na história. Um feito desafiador que agora resulta em multa de $5.500. A profunda tradição de respeito entre o homem e a natureza, que caracteriza a paisagem e identidade suíças, faz destas poderosas cataratas o lugar perfeito para encerrar esta jornada.